Bom, o livro começa falando de Jane, que quando tinha quase 13 anos ele sofreu uma grave fratura no cotovelo e ficou com medo de não poder mais jogar futebol. E quando ele perdeu o medo, ele passou a dar menos importância ao que aconteceu. Atticus foi para outro país estudar direito e seu irmão caçula foi para Boston estudar medicina. Era o pai de Jane e Scott. Quando ele voltou, ele passou a exercer a profissão em Macon, uma cidade antiga onde ele morava. Ele morava junto com os seus filhos e com a sua cozinheira Calpurnia. A mãe das crianças tinha morrido quando Scott tinha 2 anos. No verão, Jane e Scott conheceram Jill, que veio passar as férias na casa da tia, que era vizinha de Jane e Scott. Jill era fascinado pela residência Heather, que eles achavam que tinha um fantasma lá dentro. Mas eles nunca viram esse fantasma. Diziam que o filho do Sr. Headley não era visto há 15 anos. O Sr. Headley e a Sra. Headley não gostavam de sair de casa. E as crianças tinham medo de chegar perto da casa, mas mesmo com medo, elas queriam fazer o Sr. Headley sair da casa, porque elas queriam ver ele. Então as crianças pegaram e escreveram uma carta para ele, porém elas não conseguiram entregar dele. Na trama, Jane e Scott são julgados pela sociedade por causa do pai dele foi meio que obrigado a defender o negro Tom. Porém, Atticus ainda meio que quis defender o Tom, pois ele sabia que era muita injustiça. Essas coisas. O Atticus, ele vai defender o Tom Robinson, que é acusado de estuprar a Mayella, que ela é filha do Bob Evil. E durante o julgamento, a gente percebe que o Tom Robinson, ele é inocente. Tanto por ele ser aleijado, porque quando ele estava trabalhando, ele era mais jovem, para um senhor lá de fazenda, ele prendeu a mão em uma máquina. E aí os músculos dele meio que comprimiram, então o braço dele ficou menor. E conforme o Atticus dele vai perguntando como ela se machucou e tal, ele percebe que não teria como ele ter agarrado o pescoço dela, porque ela fala, tanto ela quanto o pai dela e o homem que foi socorrer. O xerife Heck foi quem socorreu a Mayella. E tanto ele quanto o pai dela e ela, como já tinha dito, disseram que ela tinha machucado o lado esquerdo do rosto, que ela tinha meio que levado um soco, e que com a mão direita ele teria segurado o pescoço dela. Porém, não teria como ele fazer isso, como eu já expliquei, por causa do braço dele. E ao decorrer assim, quando o Tom, no caso, é chamado para poder contar a sua versão da história, ele diz que ele não se atreveria a fazer isso, porque ele é um negro e ele sabia as consequências, né, que ele ia sofrer. E acho que todos sabemos disso, até por conta do racismo assim e tal, que é uma coisa que tá bem clara assim no livro. E então, tipo, a gente dá pra entender assim pelo livro que ele é inocente, porque a Mayella que dá em cima dele, e ela vai lá, né, e tipo, tenta ter relações assim com ele. E ele meio que foge, porque ele sabia que isso era errado e também ele é casado com a senhorita Ellen Robson. Então, ele vai e, tipo, foge. E o pai dela chega na janela e chama ela de... Ele xinga ela de desgraçada e outras coisas que não é permitido falar. E quando ele faz isso, o Tom, ele sai correndo, porque ele sabia que se ele continuasse ali ia acontecer alguma coisa com ele. Então acho que dá pra gente entender que ele que bateu nela e talvez ele tenha até tido relações com a própria filha também. E eu acho que ele não quis também chamar um médico, porque o Atticus pergunta nele, você quer chamar um médico? Você chamou um médico no caso? E ele fala que não, porque não deu tempo e porque também ele teria que gastar dinheiro.
Mas, na minha opinião, não é por causa disso. E sim porque se ele chamasse um médico, o médico ia saber que ele já teria violentado ela. Então, fica bem aparente no livro que o Tom, ele é inocente. E todos ficam... Quem acredita que o Tom é inocente fica meio com um sentimento de injustiça. E as outras pessoas que são racistas assim e tal não ligam muito, é meio que como se ele fosse culpado mesmo. Porque todos sempre acham que os negros têm culpa de tudo. Por exemplo, na cidade também, além dos negros serem muito julgados, os mestiços também eram, que são os que são filhos de negros e brancos juntos. Um pai, por exemplo, no livro, ele mandou os 2 filhos dele pra morte, por eles serem mestiços. E mesmo ele tendo essas relações e tal, e as crianças tendo filhos deles assim, ele não se portou com isso, só mandou eles pra morte e, tipo, não era da importância dele, porque não eram aceitos. Eles tinham que criar meio que uma própria sociedade, porque os negros não aceitavam por eles serem metade brancos e os brancos não aceitavam por eles serem metade negros, por terem o sangue assim diferente e tal. Acontecendo uma reunião entre senhoritas e a Scout estava observando a forma como a Calpurnia entregava graciosamente os chazinhos e os bolinhos lá. E as moças estavam falando sobre a tribo dos Mirunas, que não tinha nenhuma relação familiar praticamente. A criança nascesse na tribo era praticamente da tribo, não tinha pai nenhum específico. Depois chegou o Sr. Finch, chamou a senhorita Alexandra e a Scout foi junto e ele falou que o Tom tinha sido morto enquanto tentava fugir da prisão. Ele levou 17 balas dos guardas e morreu. Depois pula para uma parte em que a Scout estava prestes a matar uma lagartinha que estava passando e o irmão dela repreende ela e fica muito nervoso. E depois eles mudam de assunto e descobrem que o Dio não sabia nadar. E o irmão resolve ensinar Dio a nadar porque para ele nadar era como andar, era tipo essencial. E eles dizem que vão para um riacho para ensinar o Dio a nadar. Só que o Scout queria ir junto, eles deram desculpa que iam nadar pelados para ela não poder ir. Aí ela não vai. Depois disso, começam novamente as aulas e ela fala que o irmão tinha entrado no time de futebol, ela estava no 3º ano e o irmão no 7º, que o irmão estava comendo muito para conseguir jogar, porque ele era magro demais para jogar, só conseguia levar os baldes d'água mesmo pro time. E depois disso ela começa a falar como é que foi na aula, que tinha um projeto em que eles tinham que levar uma matéria de jornal e falar sobre ela. Aí entra um menino que implica lá, a professora, apesar de ficar muito nervosa com o menino respondão, ela manda ele sentar. E ela continua falando sobre a aula, até que chega um ponto que ela fala da hora que tinha que pegar o lanche, e um dos meninos não tinha pegado, que era da família pobre, a professora mandou ele pegar uma moedinha de 25 centavos para comprar alguma coisa. Só que ele resolveu não pegar e ele não queria explicar por quê. A Scout explicou que era por conta deles não terem dinheiro e ele provavelmente nunca conseguir pagar com dinheiro novamente. Ele fazer a fantasia de presunto para ela e a costureira bota uns detalhes que brilhavam no escuro com uma tinta branca, que era para ser a parte da gordura do porco. Aí depois ela pede em alguém para levar ela para o estádio lá para poder fazer a apresentação. E o irmão dela disse que vai levar. Aí eles pegaram um atalho pelo Grande Carvalho e o Jane fala pra ela que dava pra saber quando tava chegando no Grande Carvalho por conta da terra ficar mais fria. E quando eles estavam quase chegando, o amigo deles assustou eles e depois eles foram juntos pra fazer a apresentação. E quando estava na hora da apresentação, quando a Scout está com muito sono, ela acabou caindo no sono atrás na parte onde ficavam as pessoas que iam se apresentar. E na hora que a senhorita Mary White chamou ela estava dormindo e ela quase estragou a apresentação, mas no final deu tudo certo. Enquanto eles estavam voltando, estava um silêncio absurdo e o irmão percebeu que não havia só o passo deles dois, havia o passo de mais alguém. E toda vez que eles paravam para ouvir, essa pessoa também parava. A Scout estava pensando que o irmão estava brincando no começo, mas depois quando ela viu que a expressão dele estava muito séria,
ela começou a se questionar se podia ser o amigo deles que tinha dado susto neles. Só que, de repente, quando o irmão dela chamou o amigo, uma pessoa começou a correr. Aí eles todos começaram a correr em direção à rua. Eles estavam muito perto, já estavam chegando no Grande Carvalho e depois deles estava praticamente a rua. A pessoa derrubou, ela, na real, o Scout tropeçou e a pessoa tropeçou, derrubou o irmão dela. E começou a fazer barulho de luta, a Scout estava dentro da fantasia, não conseguia ver nada. Essa pessoa começou a estrangular ela. Depois chegou outra pessoa, ela notou que tinham 4 pessoas agora no Carvalho, ela ficou muito assustada. E quando de repente parou o barulho, ela foi chegando, chegou no corpo de alguém. E depois foi ela, o irmão, sendo carregado pela pessoa misteriosa que salvou eles. E chegaram na casa do pai dela, do Sr. Atticus. Chegaram na casa do Sr. Atticus junto com o homem misterioso. E o homem misterioso, junto do pai da Scout, leva a Jane pro quarto. Eles chamam o médico e o médico diz que, apesar dele ter fraturado o braço, ter quebrado ele, e tá bem ruim, ele ia sobreviver. Ele ficou brincando lá com o Scout e viu que ela também estava cheia de marca no pescoço, nos braços, por conta da fantasia. E ele fala que se não fosse pela fantasia, ela podia até ter sido morta pelo cara que atacou. Depois chega o xerife, que eles tinham chamado, e ele fala que passou pelo Grande Carvalho e quem estava lá morto, e tinha uma pessoa morta lá. Essa pessoa morta era o Bob Ewell. Ele estava bêbado e, enquanto estava bêbado, tentou atacar as 2 crianças, matar elas com uma faca de cozinha. E quando ele chegou lá, ele estava deitado assim, com a faca no peito, enfincada no peito dele. Começa uma discussão entre o Sr. Finch e o xerife, e no final eles resolvem dizer que o Bob Ewell acabou tropeçando num dos galhos do Grande Carvalho, das raízes do Grande Carvalho, e acabou se matando, sem querer. Depois, a Scout já tinha percebido que o homem misterioso, na verdade, era o Bull Ewell. Aí ela ficou muito surpresa e feliz por ver ele, né? Ela detalhou muito que ele era branco como a neve, muito branco mesmo. E o Sr. Bull queria ver como é que estava o irmão da Scout. Então ela pega ele pela mão, porque ele era muito tímido, e leva lá, deixa ele acariciar o irmão dela. E depois leva ele pra casa, realizando o sonho dela, que era de levar ele pra casa assim, de ver ele sentado numa cadeira, tratar ele muito gentilmente. E ver ele, né? Aí depois, enquanto ela tá voltando pra casa dela, ela pensa na tristeza que aquele lugar passava. Em pouco tempo que ela esteve naquela varanda da casa do Sr. Bull, ela percebeu quão triste era aquilo e ela admirou a visão que ela tinha voltando pra casa. Ela conseguia ver a casa de um monte de gente que ela não conseguia ver quando saía da casa dela. Quando ela chega em casa, ela deita nos ombros, deita no colo do pai, que estava lendo um livro de terror, e depois o pai leva ela pra cama. O livro, o papel. Mano, tá difícil aí, velho. Vai, começa! Deixa eu gravar a parte de nós, vai lá, na moral. Cara, não Vai, dá. isso aqui, vai pagar. Me dá viva de um jeito, cara. Que não dá. Tem um show com bebidas para os adultos e brincadeiras. Você tá gravando? Vamos, pode ir. No caso, são 3 crianças, no caso, que são as principais. E o Sr. também, mas... O Atticus, ele é pai de 2 das 3 crianças.